Olá, eu. Bem, não tenho muito bem uma introdução ainda de começo, então vou ficar com essa por enquanto. Bom, acho que sendo um tipo de pessoa que consome todo conteúdo de internet que vê por frente, acho que decidi criar algo ao meu gosto, misturando não só um formato de vídeo que eu consumo muito, mas também um assunto do qual eu escrevo muito. Bom, acho que quase todo tipo de nerd geek gosta de ciências, afinal elas dão origem às HQs, filmes, séries, outro tipo de coisa que nós gostamos. Bom, acho que como o primeiro vídeo, eu quis começar com realmente uma origem. Não só uma origem para esse canal, mas também uma origem para tudo. O universo, as estrelas, o espaço, todo tipo de coisa. Bom, então acho que é melhor começar sem perder muito tempo. Para começar, então, vocês lembram daquele tipo de distorção de rádio que era a fonte de quase toda a teoria da conspiração? Aqueles barulhos nas frequências em que as pessoas teorizavam como se fosse um tipo de prova para a vida fora da Terra, extraterrestres e blá blá blá. Bom, acho que vocês sabem que não tem nada a ver com isso. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que aquilo nada mais é do que um fragmento do nosso universo, ou pelo menos da origem dele. Aquilo nada mais é do que as chamadas oscilações acústicas de baryons. Essas oscilações são provindas lá para as origens mesmo, como, por exemplo, há um tipo de explicação famosa para comparar visualmente. Imagine que você tem uma pedra e atira para o lago. A água começa a se, digamos, mover a partir dos arredores do ponto em que a pedra foi acertada, correto? Como se fosse um sinal que dali, daquele ponto, fosse se espalhando a todas as direções ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos isso que acontece. A diferença é que, dentre a grande pressão na formação do universo e o espalhamento de gás e matéria que foi ocorrendo para todos os lados, foi dando origem a esses sons que nada mais, nada menos que foram congelados ao nosso tempo. É como se esses sons sempre fossem acontecer aí, já que antigamente, muito antigamente, a relação entre tempo e espaço era diferente. E dado uma distância muito grande em relação ao nosso tipo de relação de tempo e espaço aqui na Terra. Bom, o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, vamos agora introduzir a teoria. A minha teoria, no caso. Imaginem que o espaço e o tempo coexistem. Não haveria jeito de ter um sem o outro. Então, uma das provas em que eu consegui ter esse tipo de análise é que vocês viram que já num buraco negro, por exemplo, o espaço dele é distorcido por todo tipo de lugar por causa de sua extrema massividade, por uma força gravitacional muito forte. Então, aquilo é o meio que comprova algo que já foi afirmado, na verdade, em que o tempo em relação do buraco negro para a gente se passa em uma espécie de linha do tempo muito diferente. É como se quanto maior a massa, maior fosse a força gravitacional, correto? Porém, quanto maior a força gravitacional, mais distante o tempo daquele objeto de força gravitacional maior estivesse distante da gente. É como se mais os nossos relógios estivessem desincronizados. E com toda a força de um buraco negro, é como se o tempo dele fosse completamente diferente ao nosso.
é como se fosse um segundo relógio, não apenas uma falta uma falta de sincronização. Então, bem, com isso eu consegui presumir uma coisa também. Talvez não fosse existir tempo até que a matéria que sempre esteve por aí no espaço, como por exemplo átomos que não eram tão complexos, foram se misturando com o tempo, ocorrendo as ionizações e foram dando origem ao que nós conhecemos hoje como estrelas. As estrelas foram se formando a partir dos materiais que tanto vagavam por aí e dando a origem a átomos mais complexos e mais estáveis, como por exemplo carbono, hélio e esse tipo de coisa. Então, com essa criação constante de estrelas e afins, nós, em um momento ou outro, iríamos observar que iriam nascer estrelas muito mais massivas do que outras, correto? Bom, é a partir daí que o tempo iria começar, com estrelas de massa maior se originando e assim dando origem ao tempo, o espaço e o tempo coexistindo ao mesmo período, como se a partir dali ocorresse realmente uma forma de seguir. Então, nosso universo foi se formando a partir não de uma explosão, como muitos afirmam, mas sim dos pequenos fragmentos que ele estava possuindo. Como, por exemplo, bom, acho que agora, na verdade, era de dar um desenvolvimento maior para a teoria. O fato das estrelas estarem se formando de tempo em tempo constantemente foi dando origem a estrelas mais e mais massivas. Então, vocês sabem o que acontece após a morte de uma estrela, né? Conforme a sua massa, ela pode dar origem a uns 4 tipos de, entre aspas, fantasmas de estrelas diferentes, dependendo, claro, do quão intensa era coisas como temperatura, combustível, materiais absorvidos e blá blá blá. O primeiro tipo é a anã branca comum, o segundo tipo é a estrela de nêutrons e também no terceiro tipo o buraco negro. Ambos os dois são muito mais massivos do que a anã branca, e a estrela de nêutrons seria como você portar o Monte Everest 10 vezes o seu peso, mas eu acho que é 10 vezes o seu peso, concentrado só em uma colher comum aí na sua casa que você guarda e come, blá blá blá. Bom, e o buraco negro, todos nós já sabemos o quão perigoso ele é. Então, mas ainda há um outro tipo, as supernovas. Bom, com a origem das estrelas e a origem de seus fantasmas, em algum momento na galáxia, quer dizer, a galáxia seria originada a partir das supernovas. Bom, vamos lá. O que as supernovas são? As supernovas são estrelas com uma grande absorção de matéria. Basicamente, quando uma estrela começa a absorver muito material e começa a formar no seu combustível mais materiais que têm a capacidade de absorver do que de liberar, já que as estrelas precisam de uma capacidade de liberação para contrabalancear os dois lados. Tanto liberação e absorção precisam estar em uma harmonia, e assim a estrela supernova então absorve até que ela chega em materiais mais pesados e de mais absorção, como o ferro, e ela não consegue liberar. Então é como se ela entrasse em um colapso, ela não consegue mais acumular e explode, liberando toda a matéria acumulada dela pelo espaço e assim dando origem às nebulosas. Bem, e se o universo tivesse uma origem a partir de estrelas, como eu falei,
E se as galáxias fossem geradas a partir de supernovas? Supernovas muito maiores do que a que nós temos em nossa galáxia. Afinal, o que diferencia tanto uma nebulosa para uma galáxia, já que ambas são poeira cósmica no espaço e ambas dão origem a outros tipos de matéria? Por exemplo, quando as nebulosas estão por aí, elas dão origem a novas estrelas. As estrelas vão se remoldando a partir delas mesmas. Estrelas dão origem a supernovas, supernovas dão origem a nebulosas, e nebulosas dão vida a novas estrelas, e assim permanece nesse ciclo. Então, e se as galáxias forem nebulosas, só que com uma potência gravitacional bem maior e com a variedade de matéria bem maior? E se foi a partir dessas grandes nebulosas que foi dando origem a nossos planetas, estrelas, mas só que de um porte muito pequeno? Bem, é aí que eu quero chegar com a coisa das oscilações acústicas de baryons. E se essas oscilações que ocorressem fossem, na verdade, a fragmentação das grandes explosões de supernovas que foram ocorrendo antigamente, quando não havia as galáxias? Já foi falado que podem existir uma infinidade de galáxias por todo o universo e que seria algo incalculável saber o quão variável podia isso ser. Então, e talvez é como se, por exemplo, sabe em alguns jogos em que há um tipo de granada fragmentada, em que você joga uma granada principal e após essa explosão ocorre várias fragmentações de pequenas explosões? É mais ou menos isso. É como se a supernova principal desse origem à galáxia e as pequenas fragmentações dela fossem dando origem às nebulosas. Então, elas estariam também coexistindo. Talvez as oscilações fossem apenas a propagação dos sons das supernovas, as primeiras supernovas. E por ser algo tão constante que deu origem a tantas galáxias diferentes, por isso elas ocorreriam por um longo período de tempo, já que além de ser uma quantidade incalculável, também talvez seriam bem duradouras, já que a relação de tempo-espaço nossa é diferente, justamente por conta daquilo que eu falei, da força gravitacional, da massa ser diferente. E como eu disse, as supernovas são causadas justamente por uma capacidade de absorção muito maior que a liberação, e por isso teriam uma massa muito diferente da que nós temos aqui na atmosfera terrestre. Bom, então é praticamente isso. Essa é a minha teoria. Em resumo das coisas, é como se o universo não surgisse a partir de uma explosão, mas sim de várias explosões. Como se as estrelas fossem existindo antes de tudo. E daí, com as estrelas surgindo, com a mistura de matéria, fosse existindo junto a elas o tempo. Com o tempo foi gerando mais e mais estrelas massivas. E com essas estrelas massivas tivemos origem a grandes nebulosas que seriam dadas a nós como o nome de galáxias. Várias supernovas se originando a partir de suas principais, que são as nebulosas que conhecemos hoje. Bom, em resumo, é isso. Bom, espero que tenham gostado. A aba de comentários sempre serve para tudo, desde críticas até dúvidas. Tentarei responder. E, bom, espero que tenham gostado. Bye, bye.